Olá, meu nome é Yuri e eu sou ateu. Hoje é dia 20 de julho, eu comecei a esvaziar as minhas prateleiras aqui para encaixotar para minha viagem, para minha mudança. Tive que aproveitar a oportunidade para fazer o vídeo que muita gente pede de recomendação de livros, porque se eu não fizer agora eu não faço mais, porque aí vai estar tudo nas caixas mesmo. Não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas estou gravando no dia 20. Então vamos lá. Vou começar com os livros que possuem os temas relacionados com o meu canal. Então, ceticismo, religião, ateísmo e tudo mais. O primeiro deles, como não poderia deixar de ser, um livro do Carl Sagan chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios. Se você quer começar a entender sobre ceticismo, ou mesmo se você já é um cético convicto, mas nunca leu esse livro, leia. Isso aqui é leitura obrigatória de uma pessoa que quer ter um pensamento crítico, investigativo, que quer questionar as coisas que estão à sua volta. Sério. Os demônios aqui citados no título são os demônios da ignorância, do obscurantismo. Então aqui ele faz uma análise sobre as crenças em extraterrestres que chegaram na Terra, sei lá, sobre cristais, acho que a homeopatia ele não fala aqui, a existência de Atlântida, profecias de Nostradamus. O legal do Sagan é que ele tem uma linguagem muito suave, nos dois sentidos. Então ele é muito acessível para leigos e ele não é agressivo em nenhum momento como vários outros autores que a gente conhece. Não é à toa que ele é considerado, mesmo morto, um dos maiores divulgadores da ciência que já pisou nesse planeta. É um livro para ateus, teístas, católicos, cristãos, islâmicos, seja o que for. Então é um livro que ninguém vai passar raiva. A não ser que você, sei lá, eu faça parte da seita do ET Bilu, essas coisas, aí você vai passar raiva, assim, lendo esse livro. Então assim, é o primeiro, básico do básico do básico, O Mundo Assombrado pelos Demônios, Carl Sagan. Seguindo então a linha de pensamento crítico, outro livro do Carl Sagan chamado Bilhões e Bilhões. Esse é um livro que reúne artigos, 19 artigos dele, então é um livro mais tranquilo até de ler, né? Se bem que o outro ele também são vários artigos separados. É muito bonito, inclusive aqui conta a luta dele contra a doença que acabou vencendo ele. Um pouco triste até nessa parte, mas é uma boa sequência para o mundo assombrado pelos demônios. A temática daqui é vida e morte do ser humano, vida e morte de galáxias, de estrelas. É bonito demais esse livro, Bilhões e Bilhões. Baratinho, tá? Muito bem, você que quer entender mais sobre evolução, você que tem uma noção básica de evolução e quer ler um livro de evolução, mas um livro decente, um livro atual, que mostra as coisas atuais, tá aqui, ó, O Maior Espetáculo da Terra, Richard Dawkins. Não é um livro de religião, não é um livro de ateísmo, tá bom? Não se preocupe, se você não gosta dessa militância ateísta, você não vai ter problema em ler esse livro. É um livro que reúne as evidências da evolução. E o Dawkins, ele é particularmente muito competente em explicar a teoria da evolução. Ele é biólogo, ele trabalhou com isso durante muito tempo. Ele tem livros antigos muito bons também sobre evolução, a escalada do monte improvável, desvendando o arco-íris, não sei se é descobrindo arco-íris, o gênio egoísta e tal. Mas aqui, esse é um livro assim top de evolução para você ler atualizado, inclusive com várias figuras no centro e tal, exemplificando mesmo que as teorias dizem, né, as nossas mais recentes descobertas. Vale muito a pena. Ok, você já tem um bom conhecimento sobre evolução, você já leu vários livros de evolução, entende muito bem a evolução e quer uma coisa mais aprofundada. Tá aqui, A Perigosa Ideia de Darwin, de Daniel Dennett. Daniel Dennett é um filósofo inglês, quase certeza que é em inglês. Esse livro aqui é pesado pra caralho. Eu comecei a ler e parei, acho que umas 3, 4, talvez 5 vezes. Depois eu dei um tempo, dei uns anos e aí consegui terminar de ler. Não é moleza, tá? Se você é uma pessoa que se inteira bastante com filosofia, talvez você tenha uma facilidade maior do que eu tive para ler esse livro. Ele recorre muito a paradigmas filosóficos aqui. Chama Perigosa Ideia de Darwin porque ele fala por que é tão perigosa a ideia da evolução para as pessoas que não conseguem entender o que é evolução. Vale muito a pena, tá? Esse aqui, para biólogos, na minha opinião, é um livro obrigatório. Vamos partir agora para ataques ao pensamento religioso e religiões em geral. Temos aqui um livro do Dawkins excelente, na minha opinião, talvez o melhor livro do Dawkins, não sobre ciência. Se chama O Capelão do Diabo. É um livro de ensaios também, são vários ensaios. Que ele detona como é que chama aquela bosta? Pós-modernismo,
cristianismo, fala do Douglas Adams, tem aquela carta aberta à filha dele, que eu queria até fazer um vídeo lendo essa carta, mas é muito longa, são 13 páginas, vai ficar um vídeo gigantesco, vou pensar se eu faço ainda ou não. Fala do Huxley, eu falo um monte de coisa. Esse livro aqui é excelente, fala de metodologia científica, fala sobre falsos remédios. Na verdade, falsos remédios foi uma tradução suave do original, porque snake oil em inglês é tipo remédio pra trouxa, remédio pra otário mesmo. Vale muito a pena, tá bom? Esse livro aqui você pode ler tranquilamente, que é impossível, se você não gosta de um ensaio, tem outros 20 pra você gostar. E aí a gente cai no mais polêmico de todos, Richard Dawkins, Deus com Delírio. Eu tenho a versão em inglês dele aqui, essa é a versão em português. Acho que dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece esse livro. Aqui ele discorre bastante sobre, principalmente, cristianismo, porque ele explica o porquê, principalmente, cristianismo e tal, porque o mundo ocidental está dominado pelos cristãos. Isso aqui é um livro ateísta, mesmo, assim, né? Conversão, vamos dizer assim, bastante agressivo. Agora, você quer uma crítica ao cristianismo, só cristianismo? Tá aqui um excelente livro do Sam Harris, Carta a uma Nação Cristã. É um livro fininho, direto, somente atacando o cristianismo. É aquele estilo de livro chute na porta e soco na cara, sabe? Esse livro aqui é até ofensivo ao cristianismo, mas é excelente, assim, deixa o cristianismo nu na sua frente, tá bom? Carta a uma Nação Cristã, Sam Harris. Deus Não é Grande, Christopher Hitchens. Aqui o Hitchens, que teve um câncer agora, eu acho que ele venceu o câncer, né? Discorre sobre por que a religião faz tão mal para o mundo. É bem interessante esse livro, mune você com muitos argumentos sobre como a religião não faz bem para o mundo, né? É uma máscara isso, muito bom. O Bom Velhinho, Bertrand Russell, No Que Acredito. Livro fininho também. Filósofo do começo do século XX, excelente, ateu convicto. Ele que é o famoso autor daquela frase: se Deus existe, ele deve ser julgado por crimes contra a humanidade. Ele também é o autor do paradigma filosófico de Russell, que é o do bullying, que ele diz o seguinte, já devo ter comentado isso em vários vídeos: nós temos alguma razão para acreditar que existe um bule de chá em órbita de Saturno, Júpiter, não sei. Não. Nós temos como provar que não existe? Não, não temos como provar. Mas alguma coisa leva a gente a acreditar que isso exista? O bom senso? Não. E ele compara isso com a existência de Deus. A gente não pode provar que Deus não existe, mas não tem nenhuma boa razão pra gente acreditar que existe. E finalmente, por último aqui, A Origem das Espécies. Charles Darwin. Por que eu deixei por último? Porque esse é um livro de curiosidade. Se você gosta de história, se você quer saber como Darwin chegou na ideia dele, mas não é, atenção, não é um livro para você entender evolução. Não é por aqui que você vai entender evolução, tá bom? Isso aqui é o primeiro livro sobre evolução que foi lançado. Não tem como, principalmente porque a ciência é super dinâmica, já faz 150 anos de teoria da evolução e já mudou pra caramba. Mas se você é biólogo, você é obrigado a ler, com certeza. Se você é curioso para saber como Darwin chegou nessas ideias, conhecer as ideias dele, inclusive as brigas dele com Fitzroy, esse livro é ótimo. Muito bem, acabaram seus livros sobre ceticismo, religião, ciência. Agora vamos para os livros de temas diversos. Tem aqui um do Sagan, que se chama Contato. Contato é um livro, é um romance, não é um livro de ciências, é uma ficção científica. Tem um filme, vocês devem conhecer, com a Jodie Foster. O filme não ficou ruim, não. Mas tem alguns detalhes conceituais, científicos, aquela discussão religião e ciência mais aprofundadas no livro. Vale a pena, tá? Leia, é um livro bem legal. Vocês sabem do que é história, né? Tipo, uns alienígenas mandam um sinal pra Terra pra construir uma máquina, pra viajar, e tem uma discussão profunda entre religião e ciência. O mesmo autor de Deus Não é Grande, Christopher Hitchens, biografia dele. Não li ainda. Tá, peraí que o gato vai fazer uma merda. Não li ainda, mas me pareceu interessante, eu quero ler e recomendo. Então leiam aí a biografia do Hitchens, porque ele é um cara bastante controverso, é interessante. Se você quer ter alguma noção boa, sociopolítica nesse mundo, você é obrigado a ler A Revolução dos Bichos, de George Orwell, 1984, de George Orwell, e Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. A Revolução dos Bichos é um livro absolutamente genial. Pouquíssimas páginas, numa história que parece infantil, o cara desnuda ditaduras comunistas de uma forma genial. Genial é a palavra. Se você não leu, ainda lê, pelo amor de Darwin. 1984 é como se fosse um Revolução dos Bichos muito mais bem trabalhado, na minha opinião. É aqui onde surgiu o termo Grande Irmão, Big Brother, né, que tem esse programa nojento agora na televisão. É um livro fantástico, de você ficar agoniado e angustiado
angustiado do início ao fim do livro. E a angústia não acaba depois que você termina o livro. E O Admirável Mundo Novo é um 1984 mais punk ainda. Inclusive esse livro aqui é da Dani. Espero que ela não veja esse vídeo, porque se ela souber que eu mexi nos livros dela, é divórcio. Ainda nas leituras diversas, caindo um pouco na nerdice, livros sobre zumbis. Se você gosta de zumbi, da temática zumbi, você tem que ler o Guia de Sobrevivência a Zumbis, Proteção Total contra os Mortos-Vivos, do Max Brooks, filho do Mel Brooks. E o Max Brooks também escreveu World War Z. Quando eu comprei, ele não existia traduzido. Esse livro já existe traduzido, tá? Eu acho que chama Guerra do Mundo Z. Sei lá, deve ser. Procura. Aqui é um guia de como sobreviver a um ataque zumbi. E aqui é um romance, uma história fictícia de um mundo já dominado pelos zumbis. Famosa coleção Guia do Mochileiro das Galáxias, tá? Guia do Mochileiro das Galáxias, livro 1. Livro 2 eu não sei onde tá, que é o Restaurante no Fim do Universo. A Vida, o Universo e Tudo Mais, terceiro livro. Até Mais, Obrigado pelos Peixes, quarto livro. E aí, na verdade, isso aqui é um epílogo, não é um quinto livro da série, que se chama Praticamente Inofensivo. Esses livros são absolutamente fantásticos. O Douglas Adams é um escritor de mão cheia. O humor do cara é impagável. Você às vezes até demora pra se acostumar um pouco com o humor do cara. Tipo, até um primeiro terço do primeiro livro. Aí você engata e não para de rir o resto do livro inteiro. E ele faz umas críticas fodidas à sociedade. E aí, para terminar, eu separei 2 livrões aqui que eu ganhei de presente. Moby Dick, Herman Melville. Todo mundo já deve conhecer por cima a história do Moby Dick. Eu sou absolutamente fascinado pela história do Capitão Ahab, que tem essa obsessão, né, de perseguir o fantasma da vida dele, o monstro que assombra as suas noites de sono. Essa aqui é uma edição comemorativa, umas introduções legais, termos náuticos da época e tudo mais, mitologias de baleia pelo mundo em épocas diferentes, mas qualquer versão tá ok pra ler, tá? Recomendo muito, assim. A história do Moby Dick pra mim é muito profunda mesmo. Parece uma historinha de criança, né? Mas é muito profunda. E para terminar, para coroar essa conversa, claro, O Senhor dos Anéis não podia ficar de fora. Essa é uma edição comemorativa de 50 anos, ganhei de um amigo meu, presente. Em inglês, acho que ele trouxe da Inglaterra. Uma caixa, né? Você pode ver, aí tem as partes decorativas, tal, folhas douradas. O Senhor dos Anéis é um livro que dispensa apresentações também, né? Olha o tamanho do mapa da Terra-média que vem nesse livro, gente. É uma coisa de louco, essa edição aqui, francamente. Nem vou falar para ler todos os outros, né, o Silmarillion, Contos Inacabados, mas O Senhor dos Anéis é um livro que deve ser lido, sim. Até mesmo pelo valor histórico dele, né? Digo também para você ler O Hobbit, que eu tenho, mas não vou mostrar aqui porque já tá na caixa. Mas por que eu vou dizer pra você ler O Hobbit? Eu não acho que ele tenha o peso nem perto do que O Senhor dos Anéis é, mas porque vai lançar o filme, né, o ano que vem, em 2 partes. E eu acho bem interessante ler livros antes de ver os filmes. Mais um que eu recomendo, que eu não tenho aqui, Songs of Ice and Fire. Eu não li, mas eu vi a série da HBO, Game of Thrones, e fudeu, vou ter que comprar esses livros. Pior é que eu tô com uma fila enorme, né? Vocês viram lá aqueles 13 livros que eu tô lendo, 12, 13 livros que eu tô lendo, vou ter que ler rapidinho. Só que eu não vou comprar aqui no Brasil. Tem no Brasil já, acho que os 3 primeiros em português, e o 4º ainda tá sendo escrito. Eu acho que alguma coisa assim. Não vou comprar aqui no Brasil, que é bobagem, né? Eu vou chegar lá, pegar na Amazon, que é mais barato, é a língua original, em inglês. Então é isso aí, gente. Espero ter colaborado, espero ter dado dicas interessantes pra vocês. E certamente tem muito mais livros que eu li, que eu gostaria de indicar, mas não tem nem tempo, nem eu tô com eles aqui. Esses são definitivamente os principais que eu sugiro a leitura. Ok, gente? Então é isso aí, um grande abraço pra vocês, boa leitura. Hábito de leitura é uma das coisas mais importantes que você pode desenvolver na sua vida. Um abraço, até o próximo vídeo.